pessoal, tudo bem? Turminha do nono ano, como estão vocês? Bora para a nossa aula dessa semana. A gente vai trabalhar o capítulo 3 do livro de espanhol. Peço para que tenham o livro em mãos, tá? Enquanto a gente faz a explanação da aula dessa semana. O título do capítulo 3, da lição 3 é E se fueras a Chile? Lembrando que isso é importante, galera, a gente não só conhecer o idioma, mas a partir do conhecimento de um novo idioma, conhecer também a história, a cultura dos povos, da sociedade que fazem uso desse idioma para forma de comunicação. Isso é muito cobrado e está muito presente em avaliações de seleção para universidades, enfim, Enem, vestibulares, cobra muito nessa linha. Peço para que assistem também o videoaula, a videoaula, né, do SAS TV, referente ao capítulo 3 do livro de espanhol, tá bom? Vamos ler então esse texto aqui que vai falar sobre o Chile. A gente já percebeu pelo próprio título do capítulo que vamos ver bastante sobre a cultura do Chile, né, algumas particularidades desse povo, dessa nação, tá? E a gente vai então fazer juntos a leitura agora deste texto introdutório, um texto que faz parte de uma questão da UNB, tá? Como eu disse. Don Pablo, estoy enamorado. Mario, esto ya lo dijiste. ¿Yo en qué puedo servirte? Tiene que ayudarme. ¿A mis años? Tiene que ayudarme porque yo no sé qué decirle. La veo delante de mí y es como si estuviera mudo. No me sale una sola palabra. ¿Cómo? ¿No has hablado con ella? Casi nada. Ayer me fui paseando por la playa como usted me dijo. Miré el mar mucho rato y no se me ocurrió ninguna metáfora. Entonces, entré en la hostería y me compré una botella de vino. Bueno, ella fue la que me la vendió. Beatriz, Beatriz. Me la quedé mirando y me enamoré de ella. Neruda se acarició su plácida calvicie con el dorso del lápiz. ¿Tan rápido? No, no tan rápido, no. Me la quedé mirando como unos 10 minutos. ¿Y ella? Ella me dijo, ¿qué miras? ¿Acaso tengo monos en la cara? ¿Y tú? A mí no se me ocurrió nada. ¿Nada de nada? ¿No le dijiste ni una palabra? Tanto como nada de nada, no. Le dije como 5 palabras. ¿Cuáles? ¿Cómo te llamas? Y ella. Ella me dijo, Beatriz González. Bueno, eso hace 3 palabras. ¿Cuáles fueron las otras 2? Beatriz González. Galera, então, quero que vocês façam a leitura, né, desse texto e façam a tradução dele integralmente no caderno de vocês, tá bom? Aqui temos o mapa, né, do Chile como parte da linguagem visual desse texto, tá? E agora sobre o texto vocês vão responder essas questões A1, A2, A3 e também a questão 4, 5, 6 e 7. Todas elas dizem respeito ao texto que nós acabamos de ler, lembrando que vocês deverão traduzir o texto integralmente no caderno de vocês, tá bom? Aqui temos algumas ilustrações e algumas indicações sobre Pablo Neruda, é um dos maiores escritores que o Chile já teve, um poeta chileno, tem vários poemas bem interessantes dele. E aqui a história de outro grande escritor, embaixador chileno também, da literatura latino-americana, é um dos maiores expoentes, Antônio Skarbeta, tá? Então, vejam que a gente tem aqui várias informações sobre a cultura do povo chileno. Então, não é só saber o espanhol, mas é conhecer e ter uma visão geral da cultura, da história, dos povos que utilizam esse idioma como forma de comunicação, tá bom? Aqui eu acho que é interessante vocês entrarem até no próprio YouTube, procurar por essa canção, por essa música, eu acho que é bem legal. A partir da música a gente consegue ter mais familiaridade, né? Fixar melhor as pronúncias. E aí, sobre a música, você vai
responder essas questões. Tem aqui uma mini biografia da cantora, né, da música, que fiz referência agora há pouco, tá? E aqui a gente tem um pouco de léxico. Vamos melhorar o nosso vocabulário. Então, nós temos aqui gentilícios. Los gentilicios son adjetivos que denotan la procedencia geográfica de las personas o su nacionalidad. Como que se forma os nomes, né, os gentilícios em espanhol? Tem aqui os países e à frente o adjetivo que caracteriza algo ou alguém proveniente daquela região ou daquele país. Eu tenho Itália como país e algo que provém da Itália recebe o nome, o adjetivo de italiano. Marruecos, marroquí. Nicarágua, nicaragüense. Então, isso aqui é bem cobrado também, nas minhas provas principalmente, mas também é algo exigido em exames de avaliação. Aqui um pouco mais sobre a cultura do Chile, sobre particularidades, curiosidades do Chile. Volto e reforço a importância de vocês conhecerem também sobre isso, tá? A história dos países que falam espanhol. E aqui a gente tem algo de gramática, orações condicionais, primeira parte. Então, oraciones condicionales. Condicional simple. Lean conmigo. Las oraciones condicionales, como ya indica su nomenclatura, expresan condición o hipótesis. Esas oraciones siempre se subordinarán a una oración principal. Hay esencialmente tres formas de expresar una oración condicional en español. Se utiliza primordialmente el conectivo si con la idea de condición. Ejemplo, si no lloviera mañana, me iría a la playa. Para cada modelo de condición se usarán dos verbos, por lo tanto, se analizarán dos oraciones. Oração 1 mais oração 2. Se eu digo que ela é uma oração subordinada, que a ação condicional é subordinada à principal, é óbvio que eu estou falando de duas orações na mesma frase, certo? Em este modelo explotado aqui, o verbo está conjugado em um tempo e o segundo em outro tempo. Veja o exemplo. Na oração 1, oração 2, elas estão separadas. Então, aqui eu tenho, na oração 1, se não trabajara, na oração 2, seria um sintético. Trabajara e seria são verbos que estão em tempos verbais distintos. A primeira oração traz o verbo trabalhar conjugado em pretérito imperfecto del subjuntivo. La segunda es formada por el verbo en el potencial condicional. Então, essa aqui está no pretérito imperfeito, no modo subjuntivo, e essa aqui está no modelo potencial condicional. Tá? Também alguns livros chamam de futuro plusquamperfecto, tá bom? E aqui nós temos como que esses verbos são conjugados, ok? Aqui eu tenho as pessoas, os pronomes pessoais, primeira conjugação, segunda e terceira para o imperfeito do subjuntivo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. E aqui eu tenho pronomes pessoais, primeira, segunda e terceira conjugação, e aqui no potencial condicional. São os dois tempos verbais que nós vimos naquela oração anterior, tá? E aqui nós temos alguns exercícios para trabalhar. La cueca chilena fala da cultura do Chile, uma dança cultural, tá? Típica do Chile. Vocês, por favor, leiam, respondam a questão 1 e 2. Aqui é para fazer a modificação no tempo verbal, tornando as frases no condicional, tá ok? Passar as frases para o modo condicional, conforme vimos anteriormente. Aqui você vai encontrar a relação entre a primeira e a segunda, qual é a frase que complementa a anterior, certo? E identificá-la pelas letras. E aqui responder também a questão número 4. Aqui nós temos alguns personagens, tá? Latino-americanos, deixa eu só esconder a minha câmera aqui. Nós temos a nacionalidade ou o país,
tá? E eu preciso dar adjetivo para cada um desses personagens, com base naquele quadro que nós vimos lá dos gentilícios, tá bom? Então, Colômbia. Qual o adjetivo de quem vem da Colômbia? Qual desses atores, personagens ou celebridades merecem esse adjetivo, tá bom? Da Grã-Bretanha, da África, ou da Sudáfrica, que seria África do Sul, de México, de Puerto Rico, tá certo? Aqui vocês vão preencher esse mini texto biográfico sobre Pablo Neruda, esse autor, poeta chileno, tá bom? E eu quero que vocês agora me acompanhem no momento de oração para a gente já finalizar. E na aula que vem, na próxima semana, eu vou trazer a correção de todos esses exercícios, tá bom? Vamos então fazer uma oração breve e eu quero deixar para meditação nossa nesse momento o versículo 3 do capítulo 26 do livro de Isaías. Diz assim: Tu guardarás em completa paz aquele cujo pensamento em ti persevera, porque em ti há confiado. Vamos então orar ao nosso Deus. Senhor Dios, gracias te damos por este momento en que pudimos compartir con los alumnos de Colegio Shalom. Te pedimos que guarde a la familia de ellos, a cada persona que hace parte de su círculo de amistad y de sus seres queridos también. Que tu bendición esté sobre nosotros hoy y siempre. Creemos que este año 2020 es un año de crecimiento y las adversidades son oportunidades para crecer aún más. Que podemos crecer en confianza, creer en fe, crecer en fe y crecer en el amor unos con los otros. Assim oramos e lo hacemos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, finalizamos então a aula de hoje. Eu deixo aqui para vocês as instruções para essa semana, tá? Os exercícios que devem fazer, os textos que vocês devem fazer deles, vocabulário, enfim. Pesquisar, traduzir no caderno algum poema de Pablo Neruda, tá bom? Dá uma pesquisada aí rápida. E na semana que vem voltamos com a correção desses exercícios, tá bom? Deus abençoe vocês, uma boa semana. Um abraço e até a próxima aula.